Já estamos de volta. Este é o nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Estamos falando para 111 comarcas, para todo o Estado, direto aqui de Florianópolis, da sala de sessões ministro Luiz Zavascki. Uma informação importante, nós estamos pela intranet, como sempre, para 111 comarcas, mas a partir deste bloco nós estamos também abertos no YouTube por conta da grande audiência. É a primeira vez que isso acontece, nós batemos todos os recordes de audiência e por conta deste limite que nós temos de audiência na intranet, nós da produção, a equipe técnica, enfim, até demoramos um pouquinho no intervalo para poder, tecnicamente, viabilizar também a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Você que não está conseguindo conectar a intranet, por favor, a partir de agora já está funcionando. Você vai na página do tribunal, no canal do YouTube, tem ali o cliquezinho, você vai no canal do YouTube do TJ e já está viabilizada a transmissão ao vivo deste programa. E durante a tarde, nós vamos disponibilizar a matéria deste programa na página Notícias do portal do TJ, e nesta matéria nós vamos incluir o link do programa que vai estar lá todo inteiro, integral, para a assistência de quem perdeu o programa ou assistiu apenas a metade, o início, o primeiro bloco. Portanto, o programa será disponibilizado a todos que acessarem à tarde. E agora também, se você for ao canal do YouTube, lá está a nossa transmissão, mesmo para aqueles que chegaram agora. Avisem, então, portanto, para quem não está conseguindo fazer essa conexão intranet, nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube aqui do TJ. Estamos no bloco das perguntas agora. Os nossos convidados, a doutora Carolina, o doutor Cláudio, o doutor Silvio e a doutora Graciela, estão agora aqui para responder as perguntas que chegaram já do WhatsApp e que estão continuando chegando. Você pode ligar para o telefone, o WhatsApp, e continuar perguntando. Nós vamos trazer, claro, na medida do limite do programa, do tempo do programa no ar, as perguntas aqui para serem respondidas. Vamos, então, iniciando para o doutor Cláudio aqui. Há a probabilidade de serem tomadas as mesmas medidas do STF, doutor? Então, quem leu a resolução do STF vê que ali são questões de gestão, mais do que com relação ao próprio funcionamento das varas e comarcas e o atendimento ao público, que no STF funciona de maneira completamente diferente. Agora, uma coisa muito útil para todos nós, o STF já sinaliza, é o prazo de 31 de janeiro de 2021. Eu realmente acredito que a tendência é que essas medidas que a gente está trabalhando para colocar em prática retorno gradual, quando for possível, elas sim deverão ser de longo prazo. Por isso está sendo muito bem pensado, tá? Porque essa pandemia está aí, ela não vai passar de uma hora para outra. As restrições sanitárias devem durar por muito tempo. Então, exatamente por isso, nós estamos tratando com muito cuidado esse retorno gradual, porque a gente sabe que isso vai se prolongar bastante no tempo. Um indicativo disso, sim, sem dúvida, é a resolução do STF, que estabeleceu como limite aí 31 de janeiro de 2021. Eu concordo com o presidente, que tem dito isso muito frequentemente, que nós estamos construindo um novo normal. Essa realidade que a gente está construindo a partir de agora, a tendência é ficar assim, é uma tendência de longo prazo. Ok. Vamos, então, à próxima pergunta para a doutora Carolina Ranzolin. Como ficam, e o nosso tema, só para lembrar, é o retorno gradual às atividades nesta época de pandemia. Pergunta-se aqui, doutora Carolina, como ficam os estagiários? Bom, os estagiários, desde o início do trabalho em home office, eles foram colocados na liberdade do gestor da unidade em como tratar a questão dos estagiários. Então, hoje, eles têm alguns acessos limitados e, conforme o gestor da unidade deliberar, vai trazer o estagiário para um trabalho presencial, se ele não pertencer a grupos de risco, ou deixá-lo em home office, como hoje estão
com trabalhos adequados ao home office que ele pode exercer. Então, outra característica do que a gente vem trabalhando é deixar a essa liberdade e também responsabilidade do gestor em gerir a questão dos estagiários, dos voluntários e de todo o nosso público interno que pode retornar. Então, a questão de estagiário vai permanecer conforme já prevê a resolução da presidência que disciplinou essa questão de o gestor trabalhar a questão do home office ou do trabalho presencial dos estagiários. Ok. Agora, a doutora Graciela, nas salas em que não há janelas, deveremos remanejar as estações de trabalho para que os servidores não permaneçam em locais sem ventilação, doutora? Não há dúvida, né? A gente vai buscar ambientes que sejam seguros, por isso que a gente estava falando da questão da criatividade. A gente não consegue ir em cada local e fazer isso para cada um. Então, o gestor vai ter essa responsabilidade de estar fazendo um local de trabalho, de estar ajudando que o local do trabalho fique o mais seguro possível. Isso quer dizer reinventar muitas vezes aquilo que a gente está fazendo, né? Talvez seja necessário algumas modificações no ambiente de trabalho dentro do que era o habitual, né? E creio que é o que deve ser feito realmente para buscar um ambiente seguro. Ok. Doutor Silvio, sobre o retorno gradual das atividades, a pergunta aqui, gostaria de saber como ficará o atendimento presencial ao público. Vai ser limitado? Com agendamento prévio? Trabalho em uma vara criminal, em um cartório, que tem, por média, 400 atendimentos por mês, só em balcão. Como fica? Pergunta ele. Bom, o atendimento... primeiro, é importante que se diga, o acesso aos fóruns será limitado no início do retorno gradual. Então, isso já vai reduzir severamente o público a ser atendido. Só vão acessar os fóruns, num primeiro momento, as partes que tenham audiências, os advogados, membros do Ministério Público, defensores. Ou seja, qualquer público que procure o Poder Judiciário para uma informação não vai receber um atendimento presencial nesse primeiro momento. Terá que fazê-lo ainda pelos meios não presenciais. Em relação aos atendimentos presenciais, pensamos que o ideal seria que cada gestor pudesse organizar internamente meios de agendamento, ou seja, disponibilizar um telefone, um e-mail, para que a pessoa que pretenda receber um atendimento presencial passe por uma avaliação se é necessário que esse atendimento seja efetivamente presencial e, assim sendo, deve fazer um agendamento por esse mecanismo disponibilizado por cada unidade em cada comarca. E aí, obviamente, isso vai reduzir, assim, imaginamos que, severamente, não vou aqui me arriscar a dar um índice, mas isso vai retirar 95% do público que costumeiramente costuma frequentar os fóruns, ou talvez até mais do que isso. Nesse primeiro momento, essa será a regra. Com muita responsabilidade, imaginamos que o contato pessoal deva ser mitigado ao máximo. E todas as regras postas, que serão postas oportunamente, vão ter essa premissa essencial. Ok. Marcelo, Pois não? essa pergunta foi enviada para um servidor de uma vara criminal. Eu gostaria de aproveitar para registrar minha homenagem, meu agradecimento aos juízes e servidores das varas criminais, tá? Que nesse momento, sem dúvida, foram assim, os que mais se empenharam para manter a regularidade do trabalho com extremas limitações. A gente tem consciência do desafio que isso significou e a sociedade catarinense, sim, percebeu na sua segurança, no bom andamento dos trabalhos, isso com certeza foi percebido por todos. Fica aqui a minha homenagem a todos os juízes e servidores das varas criminais. Ok. Antes de dar sequência às perguntas, nós estamos na fase das perguntas do WhatsApp, está aí o telefone, que se você ainda quiser mandar perguntas, nós podemos trazer no próximo bloco. Nós também traremos o questionamento, a pergunta de quem está nos assistindo. Lembrar que, excepcionalmente hoje, nós estouramos a audiência, estamos sendo muito assistidos em todo o estado, tivemos que sair da intranet e estamos, neste momento, transmitindo ao vivo também pelo canal do YouTube do TJ. Então, se você está tendo dificuldades de acesso
ou já quiser avisar alguém que possa não estar acompanhando porque não consegue acessar a intranet como servidor, por favor, avise a todos que nós estamos neste instante no canal do YouTube, ao vivo. É só clicar ali no canal do YouTube, dentro da página inicial do TJ, que nós estamos com este programa ao vivo. E à tarde, quando na página de notícias do TJ, nós publicarmos uma matéria sobre este programa, sobre o andamento deste programa, nós, ao final da matéria, vamos também publicar o link deste programa integral, que você pode assisti-lo todinho através do canal do YouTube, que estará neste link da matéria durante a tarde no portal de notícias do TJ. Tá certo? Bem, vamos então já às perguntas de volta aqui. A doutora Carolina, como será o retorno gradual? Nós perguntamos anteriormente sobre os estagiários, né? Mas agora inclui a pergunta aos voluntários. Como fica o retorno gradual dos voluntários? Na minha unidade, nós temos estagiários e voluntários que estão trabalhando em casa, em home office. Como ficam? É a regra mesma, né? A critério do gestor, o trabalho do home office do estagiário e voluntário, ele é mais restrito. Então, vai caber ao gestor tanto deliberar sobre se vai voltar presencialmente, se vai ficar em home office e quais tipos de trabalho ele pode exercer em home office. Marcelo, antes de prosseguir com a pergunta, eu quero fazer um registro sobre os investimentos do Tribunal nos equipamentos de segurança, né, para esse retorno gradual ao trabalho. É importante dizer que nós estamos atentos ao que é necessário para o exercício do trabalho presencial. Então, nós aumentamos a aquisição de álcool 70% líquido e álcool gel de uma forma bem importante para que todas as unidades possam ter esse material. Também estamos adquirindo fita adesiva para que seja demarcado um limite no chão onde há a possibilidade de formar filas ou onde puder haver aglomeração de pessoas, para que haja um distanciamento mínimo. Também estamos adquirindo luvas para aqueles profissionais que precisam fazer um trabalho externo, como oficiais de justiça, assistentes sociais, para que tenham esse equipamento, também se sintam mais seguros no exercício do trabalho. Máscaras faciais, também foi deliberado que as comarcas poderiam fazer essas aquisições, inclusive uma forma de privilegiar o comércio local nas comarcas. Também adquirimos 700 máscaras Face Shield, que é aquelas com acrílico, então, além da máscara facial respiratória, a Face Shield, principalmente para aqueles que fazem atendimento a público externo, como contadoria, recepção e cartório. Essas máscaras já chegaram e vão começar a ser distribuídas na próxima semana para as comarcas através de malote. Termômetros, temos a intenção de ter termômetros na entrada dos fóruns para aferição da temperatura, contudo, a gente está com um problema de oferta e procura, onde está com valor abusivo e muitos lugares não tem, então estamos avaliando qual é a melhor forma de fazer a aquisição, mas há uma intenção de que haja essa aferição de temperatura. Ela, por si só, não é uma medida muito eficaz, mas junto com todos os outros aparatos de segurança à saúde, ela se torna eficaz, e a questão das placas de acrílico, a gente fez uma avaliação, está dentro de umas perguntas que foi encaminhada ontem já, das placas, dos anteparos, né? A gente, nesse momento, considerou que a máscara respiratória com o Face Shield e as outras questões de segurança, fita adesiva, álcool, é mais eficaz do que esse anteparo hoje, porque ele é difícil, a logística de instalação é complicada, o uso pelas pessoas e a manutenção também não se torna um aparato muito seguro para a saúde das pessoas. Então, a gente optou por, neste momento, não fazer a aquisição desse material. E também vamos estar entregando, na próxima semana, vários cartazes. Foram feitos 800 cartazes para serem distribuídos, 500 cartazes para serem distribuídos no Estado, no Tribunal de Justiça e para as comarcas, com orientações de distanciamento, de uso de máscara, a forma como deve se portar quando tosse ou espirra. Então, todas essas orientações vão ser repassadas o quanto antes, para que todos tenham isso quando for o caso do retorno do trabalho presencial. Ok. Vamos dando sequência, então. Agora a pergunta é para a doutora Graciela. Pergunta aqui, em caso de algum servidor estiver com sintomas da Covid-19, o TJ pretende realizar o exame vindo a confirmar o Covid? Como os servidores que tiveram contato com essa pessoa infectada deverão proceder? Doutora.
As pessoas que tiverem sintomas, mesmo que não seja de Covid, já a princípio devem fazer home office, não devem se dirigir ao trabalho, tá? Quem tenha um quadro que possa ser característico de Covid, vai buscar atendimento médico e cada cidade tem o seu próprio protocolo, tem a própria disponibilidade de exames, né? E até o momento a gente, infelizmente, não tem exames que sejam exames com uma sensibilidade suficiente. Ou seja, que ele dê um resultado, que o resultado seja de fato verdadeiro. Então, nesse instante, os exames são feitos apenas pela indicação médica, né? E com o protocolo de cada região. Ok. Doutor Cláudio. Marcelo, é importante dizer que o Tribunal de Justiça não tem exames para aplicar em servidores nem em ninguém. Quem aplica os exames é a Autoridade de Saúde Pública. A gente nem tem estrutura para fazer isso, nem está autorizado para fazer isso, e muito menos recursos, que esses exames são caríssimos. Então, quem aplica os exames nos casos suspeitos é a saúde pública, dentro dos protocolos de saúde, como a doutora Graciela falou. Tá certo. Pergunta para o senhor aqui. Sabemos que as aulas estão suspensas por prazo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. Eu gostaria de saber, com relação aos servidores que têm filhos menores, terão a opção de continuar em home office até o retorno das aulas? Então, essa situação de quem tem filhos e menores constou também do questionário que foi aplicado pela Diretoria de Saúde. Então, nossa intenção foi justamente fazer uma coleta ampla de informações. Então, a gente acredita que as pessoas nessa condição já tenham informado. É claro que isso vai ser levado a conhecimento do gestor, que deve negociar a solução com o servidor para ver se a melhor condição dele desempenhar a sua função ou não é em home office. A gente sabe, por exemplo, que muitos servidores já estão quase loucos com os filhos em casa e adorariam voltar a trabalhar para se ver um pouco de tranquilidade. Agora, a notícia que a gente tem também não é boa. Ao que tudo indica, as aulas também não vão voltar esse ano. A gente sabe, outros países, como os Estados Unidos, já marcaram o retorno das aulas só no ano que vem. Então, isso tudo vai ter que ser negociado. Essa informação, sim, é importante, é relevante, ela foi coletada no questionário que foi aplicado, vai ser levada a conhecimento do gestor e o gestor deve levar, sim, isso em consideração quanto à continuidade ou não do home office. Ok, vamos em frente. Agora, o doutor Silvio, a pergunta vem do oeste de Santa Catarina. Quanto ao retorno gradativo às atividades laborais, o servidor diz aqui, gostaria de pedir bastante critério em relação às comarcas do oeste. Temos um número alto e crescente de casos nas cidades vizinhas e temo que este número também seja significativo aqui na comarca. Contudo, o município não está testando. Peço que reavaliem se realmente é o momento para sairmos do isolamento domiciliar. Pergunta, doutor Silvio. É uma preocupação nossa também. Santa Catarina é um estado grande, a evolução da Covid tem sido diferente de região para região. Nós temos monitorado isso através das informações que nos são passadas pelos órgãos sanitários do Estado. E, dependendo do contorno da resolução do CNJ, porque o CNJ vai estabelecendo algumas diretrizes que nós não temos essa informação, quais serão, mas se houver uma liberação do CNJ para que cada estado tenha a condição de estabelecer o seu retorno, a data do seu retorno, de como se dará esse retorno, é natural que, existindo uma região em Santa Catarina mais afetada pela pandemia, obviamente o tribunal, com responsabilidade, vai estabelecer normas mais restritivas para essa determinada região, ou talvez até o não retorno ao trabalho presencial para aquela região, dependendo das avaliações, obviamente, das unidades sanitárias que controlam a doença. Então, sim, há a possibilidade, eventualmente, de nós temos em Santa Catarina alguma região que tenha voltado ao trabalho e outra região que continue integralmente em home office sem o trabalho presencial. Marcelo, eu quero acrescentar ainda que o tribunal está em contato constante com as autoridades de saúde, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Saúde,
E nós temos essas informações também de primeira mão, né? Eu mesmo estou em reunião diária, em videoconferência com a Defesa Civil. Então, quem precisar dessas informações, a gente realmente dispõe delas, né? E estamos acompanhando a evolução da pandemia e os surtos regionais em que isso está acontecendo. Nós estamos cientes, estamos acompanhando, e na medida que o CNJ nos der autonomia para isso, sim, as diferenças regionais serão observadas. Ok. Bem, vamos dar mais uma paradinha e vamos fazer uma nova rodada de perguntas que chegaram pelo WhatsApp antes do programa, durante o programa, aos nossos convidados de hoje. Nós estamos tratando hoje do retorno gradual do trabalho prestado de forma presencial e, é claro, todos os detalhes, como isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. Os nossos convidados aqui estão falando deste assunto. Voltamos já com nova rodada de perguntas.